Então vamos lá. O discurso que tornaria o Lula um ditador. Né? Vamos traçar alguns pontos aqui rápido que eu quero explicar porque nós estamos nesse cenário aí de Cuba, da Revolução Cubana, tem essa histeria agora, né? Que é os Estados Unidos ali com Joe Biden por detrás dos panos, né? É um governo democrático, né? Não pode pôr as garras assim, mas todo mundo sabe que é os Estados Unidos ali por trás, com financiamento de manifestações coloridas, toda aquela estratégia velha que a gente já viu por aí há muito tempo e continuamos a ver. Então não é nenhum mistério que numa brecha, né, no vácuo ali que toda essa crise, toda essa questão da pandemia e por Cuba vir sofrendo retaliações, bloqueios e tudo mais há um bom tempo já. Tem gente que fala que é desses últimos anos, não é, cara. Tem bloqueio de mais de 50 anos lá. Então, isso no pesquisa, cara, pesquisa. Cuba vem sofre retaliações, quem defende o livre mercado, né, e tudo mais. Enfim, eles pegam essas brechas, né, que não são mais os Castros que estão lá, né? Então já é outra linhagem. As gerações que viveram a revolução cubana já não estão mais lá, muitos, né? Então aí tem uma brecha, os Estados Unidos vai lá e tenta uma cover action, né, para derrubar um governo legítimo lá e os cubanos que sofrem com isso ficam nesse meio, né? Então vamos lá. O que tornaria o Lula um ditador? Ao contrário de Cuba, que é uma ilha no meio do nada, não tem porra nenhuma lá, os caras que vivem de plantação de cana, sei lá como é que vive lá. Não tem nada lá. E mesmo assim, eles têm uma vida digna, sim. Porra, bicho, gente dormindo na rua, você não precisa ir lá pra Cuba, é só você ir na esquina da sua casa aqui. No seu bairro você vê isso, principalmente hoje, em dia, nos tempos em que estamos. Então, miséria é óbvio que tem, ainda mais com tudo que sofre Cuba, como acabamos de falar aqui. Então, ao contrário de Cuba, que é uma ilha, não tem nada lá, o Brasil é gigantesco, é um continente praticamente, que exala poder político, exala recursos, exala mão de obra, pessoas jovens, um sangue criativo que corre nas veias brasileiras. Uma potência. Isso aqui é uma potência, o que mostra que quem trai uma pátria dessa é um idiota. Não tem noção do que está fazendo ou acha que tem uma missão maior e está cumprindo, né? Tem isso também. Maçonaria. Então, o que tornaria o Lula aí um ditador, né? Ele teria que, o primeiro passo seria o rompimento da dívida pública. Nossa, calote. Como assim calote? De onde veio essa dívida? Ninguém se pergunta se essa dívida já não foi paga. O tanto de o tanto de tempo que passa, a gente vendendo tudo, a gente perdendo direito trabalhista, a gente entregando a alma do povo brasileiro, gerações sofrendo e essa dívida só cresce. Será que ela já não foi paga? Por que a independência do Brasil foi uma transferência de dívida? Por que essa dívida passou da colônia britânica lá e agora está na mão dos Estados Unidos? E por que essa dívida não foi paga? Há tanto tempo já que a gente continua pagando, vocês não conhecem a agiota, pelo visto, né? Porque é óbvio que isso já foi pago e quando está perto de se quitar, como o PT tentou fazer, quitando a dívida externa e aumentando a dívida interna, né? Vamos dever para pessoas próximas a nós, não para esses gaviões estrangeiros aí, para essas águias rapinas. Vamos fazer uma dívida nossa, beleza, a gente se acerta entre nós, entre brasileiros, entre bancos brasileiros. Mas isso é outra questão. E por que essa dívida não foi paga? Então, cara, seria um rompimento com a dívida calote, você pode chamar do que quiser. Os caras vieram aqui, te extorquiram, a gente só paga juros dessa dívida, já tem tempo que a gente só paga juros, a dívida hoje está em 7 trilhões, meu irmão. Você tem ideia do que é isso? Esse dinheiro nem existe na face da terra. É um dinheiro que não existe. É falso, essa dívida é falsa, essa dívida pública é falsa. Então o cara teria que romper com isso logo de cara, os Estados Unidos pra casa do caralho. Vai agiotar em outro lado, meu irmão, aqui não. Então tem que ter culhão, né? Vemos que o Lula não tem isso. Então vamos seguir aqui com o discurso que tornaria o Lula um ditador. Primeiro é o fim da dívida pública, tá? Calote pode chamar como quiser. 2. Livre mercado na prática.
Por quê? Com o rompimento da dívida, o que os caras vão fazer? Ah, vamos encher o Brasil de bloqueio, embargo, caralho, o que for, pode pôr. O discurso tem que ser isso, pode pôr. Porque, como eu falei, ao contrário de Cuba, que não tem porra nenhuma, que o Brasil tem tudo e eles dependem de nós também. Que é mais ou menos o que o discurso do Bolsonaro, né? Que eles falam, ah, o Brasil tem que se impor, né? Porque eles dependem de nós também. Eles dependem de nós também, pô. Só que ele é um débil mental, vassalo do exército brasileiro, que está no comando do país. Então ele rouba essas narrativas, que tá até na moda hoje, essas falas nacionalistas, são pautas, né? Livre mercado na prática. Foda-se os Estados Unidos, foda-se quem quiser botar embargo. Se você pôr bloqueios, beleza. Mas eu sei que você depende de nós. Nós não vamos te dar como dávamos antes, porque eles botam um bloqueio, só que como os países ainda dependem dele, continuam negociações. Por exemplo, eles falam isso de Cuba. Ah, mas Cuba importa para os Estados Unidos ainda. Óbvio, eles dependem disso também, eles não são burros. Só que eles não deixam essa cultura americana tomar parte do país deles, entendeu? Como aqui no Brasil deixam. E em outros países por aí. Então é livre mercado na prática, amigo. E nós, ao contrário de alguns países, não precisaríamos impor bloqueio a ninguém. A gente consegue se impor sem se impor. Né? É um paradoxo brasileiro, porque, cara, a gente não quer guerra contigo. Na real, Peraí que tá um anúncio aqui, velho. Na real, o presidente ele teria que se impor, né? Falar, ó, meu irmão, a gente quer um país livre, não vamos mais pagar essa dívida, que não existe, é uma dívida falsa. Temos o livre mercado na prática, vamos negociar com todo mundo, não interessa o que você acha. E é isso. Nós não queremos guerra contigo. Mas se você vier pra guerra, a gente vai ter guerra. Ponto. O cara é um ditador, né, mano? Não é? Porque aí os Estados Unidos não... Tá, o que a gente faz? A gente depende do Brasil para várias outras coisas. Cara, o Brasil é próspero, a gente tem colheitas 2, 3 vezes no ano, coisa que esses caras não têm. Dá o inverno lá, eles tudo se trancam em casa. Eles tudo se trancam em casa com caleficação, sei lá como é que se chama aquela merda lá que esquenta. E não tem colheita, filho. Eles pegam tudo nosso, pegam nossas melhores frutas, tudo eles levam pra fora. A gente fica quase podre nos mercados que você vai comprar aí, tem que ficar escolhendo, porque só tem fruta podre, parece que o país não produz merda nenhuma. E caro ainda, né? Caro. Segundo ponto. Terceiro, criação de uma moeda forte fora do dólar. Pronto, meu irmão, corta o dólar. Ah, mas vocês vão perder, né? Não, cara, não interessa. O que, é que você tem aí que a gente não pode desenvolver aqui? Ponto. Pode se chamar real, beleza? Mas real brasileiro. Muda alguma porra aí. Tira o lastro do dólar, baseia ela em nossa produção, em o que a gente consegue arrecadar e gerar anualmente, tá? Baseado em nossos recursos que estão debaixo da terra, sim, mas vale se a gente conseguir pôr isso na indústria, industrializar o país para isso, certo? Então é a criação de uma moeda forte fora do lastro do dólar, não real, que é uma farsa, que é o plano real que todos esses políticos que estão aí hoje participaram para criar. Não é possível que todos eles são burros e eu que fumo um banzo aqui enfiado num quarto com um microfone gravando aqui, sei disso. Não li porra nenhuma. Não li Reagan, não li Marx, Mises, não li esses caras. E eu consigo ver isso. É o quê? Né? Deus já disse que os pequeninos seriam exaltados. É algo desse tipo aí. Retomar as estatais que foram roubadas. Nossa, elas não foram privatizadas, elas foram roubadas. Tá? Patrimônio público foi roubado, foi entregue por menos do que ela geraria em alguns meses, como a Vale do Rio Doce do nosso querido Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo ama ele, que ele passa pelas ruas é aplaudido, né? Eu não acho isso. Você acha isso? E não sei porque que o Lula tá lá apertando a mão dele, tirando foto lá de máscara. Não sei qual é do Lula ainda. Então, Vale, Petrobras aí teria que tirar essas privatizações que foram feitas, chamadas de concessões pela Nossa Senhora Dilma também. Essas privatizações de estrada, esses pedágios por aí, teria que ser tudo tirado, não. Tudo, tudo, tudo. Aí você enxugar a máquina estatal, porque eles falam que o Estado gasta muito, mas o Estado gasta muito porque ele não tem mais aonde arrecadar senão do povo. O imposto sobre consumo, que vocês tanto acham ruim, é porque eles têm que arrecadar em cima do povo, por isso que enche de multa, enche de radar por aí, porque as nossas estatais que gerariam lucro pro Estado foram vendidas ou estão corrompidas, porra, é só isso.
Então teria que retomar essas estatais estratégicas, desenvolver uma indústria forte para esses recursos virarem sim tecnologia, ciência, avanço, não como o Bolsonaro fez, cortou os gastos, não, os investimentos sobre faculdades, universidades, sobre ciência, desenvolvimento tecnológico, pesquisa. Ele cortou isso, cara.